Começa agora pela rede Novo Tempo de Televisão mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. O mundo cristão contemporâneo está experimentando um curioso movimento, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, mas também comum aqui no Brasil. Refiro-me ao número cada vez maior de pessoas que se declaram desigrejados, um termo inédito para descrever aquela parcela consideravelmente grande da população que diz amar Jesus, apreciar seus ensinamentos, mas não quer compromisso algum com esse organismo chamado igreja. Nos Estados Unidos, esse fenômeno recebeu o nome de Churchless Christianity e já rendeu muitos estudos a respeito. Até o conceituado Grupo Barna de Pesquisa e Estatística publicou um livro sobre o assunto e concluiu que nos anos 1990, cerca de 30% dos cristãos se diziam sem igreja. No ano 2000, esse número tinha saltado para 33%. E mais recentemente, na metade da última década, são 43% dos cristãos que se dizem sem compromisso com qualquer igreja. Alguns até nasceram em famílias religiosas e outros nem tanto. Mas, ao que tudo indica, em ambos os casos, a principal razão por eles apresentada é a decepção que tiveram em algum momento com membros ou líderes religiosos que frustraram a sua percepção quanto à santidade daquele lugar. Alfred Loisy, um famoso teólogo francês do início do século XX, afirmou que Cristo não fundou formalmente uma igreja, nem estabeleceu nenhuma forma de governo para ela. Porém, o seu anúncio do reino de Deus, a transmissão dessa mensagem aos discípulos, conduziu à formação da igreja, que é o resultado da obra e vontade de Jesus. Em outras palavras, a igreja era, para ele, quase que a frustração dos planos originais de Cristo, aquilo que surgiu já que o reino de Deus não foi implantado na terra. Muitos hoje dizem que Loisy foi mal compreendido pelo magistério de sua época e que a sua tentativa era de dizer que a igreja cumpriu o papel iniciado por Cristo de proclamar o reino, mas que ela ainda não seria a consumação escatológica do que Cristo queria dizer. Ou seja, a igreja ainda não é o paraíso final prometido pelo Senhor. De qualquer forma, Loisy ficou famoso quando declarou: Jesus sonhou com o reino de Deus e não com a igreja. Essa declaração caiu como uma bomba no Instituto Católico de Paris, onde Loisy lecionava, e o resultado não podia ser outro. Ele, que era padre, foi excomungado pelo Papa Pio X e proibido de ensinar teologia na Igreja Católica. O tempo passou e a excomunhão oficial pode ter silenciado a teologia de Loisy, mas não foi capaz de impedir que os fiéis tivessem um pensamento parecido com ele. Tanto é que, 4 anos após a sua excomunhão, em 1908, a Igreja Ortodoxa Russa teve de encomendar ao arcebispo de Vereia, Hilarion Troitsky, a produção de um panfleto sobre o assunto. O título não podia ser mais provocativo: Cristianismo ou Igreja? A retórica da pergunta já dizia tudo. Nas 48 páginas de sua monografia, o autor, que mais tarde se tornaria um mártir nas mãos dos comunistas, defendia que a igreja não está presente na história apenas como um ensinamento abstrato. A igreja, na verdade, é um organismo vivo, real, que une pessoas originalmente separadas à semelhança da união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A negação da igreja está sendo, infelizmente, a principal característica já vista não apenas entre católicos, mas também protestantes. Note que, se já era assim no início do século XX, imagine hoje em dia. Em 1966, a famosa revista Christus publicou um artigo de François Roustan, também teólogo, com o provocante título Le Troisième Homme, ou O Terceiro Homem. Roustan mostrou que no passado havia 2 tipos de homem: o crente ou eclesial, que por fé seria encontrado nas igrejas, e o não crente ou não eclesial, que pela mesma razão, por não ter fé, estaria fora das igrejas. Mas agora estava surgindo a figura do terceiro homem, um sujeito que se diz crente, mas não quer estar nas igrejas por culpa da própria igreja. É desnecessário dizer que tanto Loisy como Roustan sofreram censura por causa das suas palavras. Roustan, por exemplo, perdeu o cargo de professor que exercia numa instituição católica.
e depois se tornou psicanalista e desigrejado até a sua morte em 2016. Hoje, infelizmente, a situação está cada vez pior. Estudos sociais mostram que 60% dos jovens criados na igreja a abandonarão assim que concluírem o ensino médio ou a faculdade. E isto é muito sério. Milhões de jovens cristãos se desligam das igrejas todos os dias, especialmente quando chegam à fase adulta. Isto não é uma simples estatística. Esses jovens são pessoas de verdade, que têm uma história para contar. Quando escrevo uma música que não é usada do jeito que os cristãos aceitam, sou massacrado por causa disso. Para que então devo usar os meus talentos? Eu me senti como se tivesse levado uma facada nas costas. Eu lembro que voltei para casa pensando, os meus amigos de fora da igreja nunca teriam feito isso comigo. Aprendi com a igreja que eu não poderia acreditar ao mesmo tempo em Deus e na ciência. Então eu não tive outra escolha. Eu não acredito mais em Deus. O meu sentimento é que a forma como a igreja lida com a sexualidade está totalmente ultrapassada. Eu sei que o caminho mais natural para muitos adultos, especialmente os pais, é entrar em pânico quando os filhos dizem coisas como estas que você acabou de ouvir e eles procuram fazer de tudo para repreendê-los ou, pior ainda, excusar-se de suas perguntas como se elas fossem dúvidas não sinceras ou coisas que não fizessem sentido de ser ditas. É claro também que por detrás de muitos questionamentos de fé, existem problemas de ordem emocional que os jovens enfrentam e com os quais não conseguem lidar naturalmente. Principalmente problemas em relação com os pais, que muitas vezes tiveram uma criação frouxa ou rígida demais. Você sabe, a diferença entre veneno e remédio é apenas uma questão de dosagem. O psicólogo americano Paul Vitz escreveu um polêmico livro defendendo que o relacionamento entre pais e filhos explica, em parte, o aumento do número de ateus em vários países. Ele diz: crianças que têm um mau relacionamento com seu pai, com maior frequência, rejeitam a existência de Deus. Citando autores famosos do ateísmo como Freud, Friedrich Nietzsche, Hitler, Joseph Stalin, Sartre, Christopher Hitchens, Daniel Dennett e até Richard Dawkins, o Dr. Vitz concluiu que o ponto em comum entre todos esses ateus famosos era o relacionamento problemático com a figura paterna. O mesmo vale, segundo ele, para os casos de ausência do pai, seja por negligência ou por morte, e também nos lares onde os filhos sofrem maus tratos paternos, sejam físicos ou psicológicos. Para o psicólogo, que já foi ele mesmo ateu, a hipótese do pai problemático ou a ausência do pai fornece uma explicação consistente do forte ateísmo dessas pessoas. Observações mais ou menos similares apareceram num grandioso estudo estatístico feito pelo diretor do Instituto Barna de Pesquisa, o escritor e conferencista David Kinnaman. Entrevistando jovens de 18 a 29 anos vindos de lares cristãos, mas que abandonaram a fé e a igreja, Kinnaman concluiu que há uma queda de 43% na frequência aos cultos nessa faixa etária. Esses são dados muito preocupantes. Esse assunto do afastamento das igrejas que o programa Evidências trata hoje é muito sério. E todo esse conjunto de pesquisas que você viu mencionado resultou na publicação de um best-seller nos Estados Unidos intitulado You Lost Me, que numa tradução literal seria Você me perdeu, por que jovens cristãos estão deixando a igreja? O tema e as revelações do livro não deixam de ser polêmicos. Há pelo menos 6 motivos principais apontados pelos jovens que explicam por que eles mesmos saíram da igreja. Primeira razão, as igrejas parecem ser superprotetoras. Segundo, a experiência dos adolescentes e dos jovens de 20 e poucos anos com o cristianismo é superficial. Terceira, as igrejas são vistas como inimigas da ciência. Quarto, as experiências dos jovens cristãos relacionadas à sexualidade na igreja são muitas vezes simplificadas ou criticadas demais. Quinto, eles lutam com o exclusivismo do cristianismo. E sexto,
a igreja parece ser hostil para com os que possuem dúvidas honestas. Talvez uma realidade para a qual a igreja de hoje não estaria preparada, mas acabou acontecendo, era o fato do mundo secularizado assumir uma posição evangelística sobre os jovens. É isto mesmo que você ouviu, posição evangelística. Deixe-me explicar por quê. O evangelho, como você sabe, é a missão de pregar as verdades de Cristo em todas as partes do mundo. Mas você sabe que a língua é dinâmica e as palavras sofrem semântica. Sendo assim, quando vou aos dicionários, descubro que evangelizar significa converter alguém à religião pregando o evangelho, difundindo a palavra constante do evangelho. Por extensão, evangelizar também significa pregar qualquer doutrina ou ideia, preconizar. Com base no dicionário, eu não estou cometendo crime linguístico nenhum ao dizer que até ateus ativistas podem estar evangelizando pessoas, isto é, fazendo de tudo para convertê-las às suas ideias, àquela ideia de que Deus não existe e, por tabela, que a ética não deva ser baseada nos valores morais que a religião e a igreja ensinam. E isto vale para outros tipos de produtos e ideologias que são apresentados todos os dias às massas, usando principalmente as marcas conhecidas e o marketing bem elaborado. É muita ingenuidade pensar que comerciais só existem para vender produtos. Seu intento é muito mais abrangente. Até eleições presidenciais americanas já foram decididas pela disputa entre duas marcas de refrigerante que patrocinavam diferentes candidatos. Não existe marketing sem ideologia. E não existe ideologia se não for divulgada com empenho. Quer ver como eu não estou exagerando? Steve Jobs, fundador da Apple e, sem dúvida, uma das pessoas mais influentes para o empreendedorismo. Ele foi influente não apenas pelos produtos que criou e aperfeiçoou, mas também pelas estratégias em marketing e filosofia de vida que conquistaram milhares de seguidores por todo o mundo. Jobs dizia em suas palestras e entrevistas que uma ótima forma de criar conceitos e desenvolver a marca ou o que você oferece é por meio do marketing de conteúdo. Conteúdos relevantes e de qualidade favorecem a criação da autoridade sobre determinado assunto. Ajudam muito para que as pessoas conheçam e vejam que você oferece muito mais. As pessoas, continuou Jobs, são ambiciosas e sonhadoras. E sendo assim, ele dizia, venda sonhos e não apenas produtos. E continua, preste atenção. Jobs disse, evangelize seus clientes, fazendo com que eles vistam a camisa da marca de uma forma que eles não percebam mais que aquilo é uma marca e começam a considerá-la uma ideologia, um estilo de vida, um comportamento e um modo de pensar. Você percebeu? Evangelize seus clientes. Esta é uma frase muito forte e seria muito simplório pensar que o marketing hoje, nas suas mais diferentes formas, seria apenas uma forma de vender produtos comerciais. Eles querem vender ideologias, conceitos, valores morais.